João 5, versículo de 1 a 6. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. O tanque de Betesda era uma espécie de hospital público da cidade. Era conhecido, como o próprio texto diz, Casa de Misericórdia. E abrigava ali uma multidão de pessoas, uma multidão de doentes, sem esperança, desenganados, sem perspectiva de alguma cura. E é muito chocante esse texto no versículo 3, quando diz: neles ficavam deitados uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos. Ou seja, essa multidão era uma multidão alimentada por uma crença de que um anjo, em algum momento, apareceria ali para agitar aquelas águas, as águas daquele tanque. E se porventura o anjo agitasse as águas daquele tanque, o primeiro que se lançasse naquela água recebia a sua cura. E Jesus então entra nesse ambiente. Jesus, ele faz a sua caminhada no meio daquela multidão. E naquele momento Jesus não cura todas aquelas pessoas que estavam ali. Jesus não seleciona um grupo. Jesus, no meio daquela multidão de doentes, de pessoas desesperadas, desenganadas, Jesus distingue apenas um homem, que o texto diz, um paralítico, entrevado em sua cama. E a palavra original usada para descrever os paralíticos significa ressequidos, paralisados, secos. Aparentemente, o homem que posteriormente recebeu a cura de Jesus aqui era um desses secos, um desses ressequidos. E a gente vai entender um pouco mais à frente o motivo disso. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui nesse texto é que Jesus tem um conhecimento divino. Versículo 6, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Veja então que Jesus distinguiu esse homem no meio de uma multidão de homens. No meio de uma multidão de pessoas, Jesus vai destacar um. E exatamente esse homem que Jesus destaca era uma referência de desesperança, de pessoa desenganada. Era um homem que não tinha sonhos, era um homem que não tinha perspectivas, era um homem que tinha sua causa como uma causa completamente perdida. O interessante é que não é esse homem que vai a Jesus. Esse homem não avistou Jesus de longe. Foi Jesus quem viu esse homem. E quando Jesus vê esse homem, Jesus não vê apenas o estado daquele momento, mas quando Jesus olha para esse homem, Jesus olha para o seu passado. Jesus olha para a sua condição do presente e Jesus também olha para o seu futuro, porque é assim que Jesus olha para nós. Quando Jesus me vê, quando Jesus te vê, Ele vê o nosso passado todo, Ele conhece o nosso passado.
Ele sabe de tudo, desde antes do ventre da nossa mãe. Ele conhece a nossa infância, Ele conhece a nossa adolescência, a juventude, Ele conhece os nossos dramas, os desafios. Ele conhece todas as coisas, passado, presente e futuro. E assim foi com esse homem. Ele viu que aquele homem vivia uma tragédia, mas a causa da tragédia daquele homem estava na sua juventude. Estava lá atrás. Ele viu que esse homem estava naquele estado deplorável, mas na verdade aquele homem estava colhendo frutos do seu pecado. Estava colhendo aquilo que ele havia plantado lá atrás. Ele viu uma triste história de pecado. Veja que embora nós temos lido aí o versículo de 1 a 5, mas no versículo 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então veja que aquele homem não estava preso apenas à sua cama. Aquele homem também estava preso ao seu passado. Aquele homem também estava preso à sua história. Aquele homem também estava preso aos seus dramas. Aquele homem também estava preso às suas memórias amargas. Ele também estava preso à sua culpa. E Jesus olhou e percebeu isso. Jesus é aquele que olha. Jesus é aquele que vê. Jesus é aquele que sabe todas as coisas. O mesmo Jesus que olhou para aquela mulher samaritana e viu que ela estava envolvida em adultério. O mesmo Jesus que olhou para Zaqueu na árvore e viu que no coração daquele homem havia sede de Deus. O mesmo Jesus que viu o amor, as riquezas no coração daquele jovem rico. É o Jesus que vê, é o Jesus que sonda, é o Jesus que sabe de todas as coisas. O mesmo Jesus que viu a hipocrisia nas atitudes dos doutores da lei, os fariseus. O mesmo Jesus que viu a falsidade no beijo de Judas. O mesmo Jesus que viu o arrependimento sincero no coração daquele ladrão na cruz. É o mesmo Jesus que está presente na sua casa nessa hora. É o mesmo Jesus que está presente aqui nesta igreja. É o Jesus que também está vendo a nossa vida, que conhece a nossa vida, que sabe qual é a sua doença, que sabe qual é o nosso pecado, que sabe quais são as nossas limitações. É o mesmo Jesus que nos conhece no nosso interior, conhece as nossas intenções, conhece as nossas palavras antes mesmo delas chegarem à nossa boca. É o Jesus que conhece as nossas dificuldades, que conhece a nossa barreira, que sabe das nossas impossibilidades. Nada pode ficar oculto aos olhos dele, porque os seus olhos são como chamas de fogo, e ele contempla todas as coisas, os bons e os maus, e não há nada e ninguém que possa fugir da presença dele, dos olhos dele. Uma certa feita, Caim tentou fugir de Deus. Acã, ele também tentou encobrir o seu roubo. Davi, por algum momento, tentou esconder o seu adultério. Mas o Senhor estava vendo, e o Senhor está vendo, Ele é aquele que vê e contempla todas as coisas. E Ele é o mesmo Senhor que viu esse homem.
e sabia que ele estava que a dor daquele homem, o drama daquele homem, a tragédia daquele homem já durava 38 anos. Jesus conhecia a causa do sofrimento desse homem, da mesma forma que ele conhece as nossas causas, as nossas dores, as nossas angústias, nossos vazios, as nossas crises. Ele tem nas mãos o raio-x da nossa vida. Tudo o que acontece na nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Ele conhece a dificuldade de cada pessoa, o drama do abandono, a solidão, a desesperança de todas as pessoas. Ele conhece as frustrações, o pecado, a culpa. Ele sabe tudo. E esse texto, ele mostra que o pecado é maligníssimo. Porque, veja, esse homem, ele está sofrendo tantos anos exatamente por causa do seu pecado. E é isso que o pecado faz. Traz sofrimento para a vida do homem. Veja que esta pessoa está num ambiente, num pavilhão de enfermidades, esquecido. Ali não tinha, sua família não estava ali. Ali os seus amigos não estavam. Ele estava ali esquecido, abandonado, sem ajuda, sem esperança. Entrava ano, saía ano. Entrava ano, saía ano. 38 anos assim. E ele continuava na mesma, sem um socorro. Esse é o preço do pecado. O pecado escraviza o homem. O pecado, ele insensibiliza o homem. O pecado separa o homem daquilo que é mais significativo em sua vida. O pecado coloca o homem na sarjeta, adoece. E esse homem está colhendo frutos malditos de uma semeadura insensata. E quantas pessoas não estão assim hoje? Se apegam por demais àquilo que Deus rejeita. Se inclina desejosamente àquilo que o próprio Deus abomina. O pecado é um engano. O pecado é uma fraude. Nós sabemos muito bem que o pecado, ele te promete um prato de comida, mas ele tira a sua fome. Ele promete uma cama gostosa, mas ele tira o teu sono. Ele te estende um tapete para você passar, e quando você passa, ele puxa o tapete para que você caia. O pecado, ele promete o prazer, mas ele paga com angústia, com desgosto. Ele promete liberdade para você, mas na verdade ele escraviza você. Ele aponta a você o caminho da vida, mas o final daquele caminho é um final de destruição, é um final de morte. Mas em segundo lugar, nós encontramos aqui a misericórdia de Jesus. Ainda no versículo 6, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Veja que Jesus viu aquele homem com uma doença incurável. Jesus viu aquele homem que estava num quadro de causa completamente perdida. E por isso que Jesus foi ao encontro dele. Jesus sabia que se dependesse da iniciativa daquele homem, ele continuaria ali. Já estava há 38 anos.
E Jesus então vai ao encontro dele, em direção a ele. Jesus o viu. Jesus então toma a iniciativa de ir a ele. Jesus se aproxima daquele homem, aborda aquele homem, e Jesus abre para aquele homem a porta da graça. Jesus abre para aquele homem a porta da esperança. E Jesus se compadece daquele homem, porque assim é Jesus. Ele se identifica conosco. Ele sabe de tudo que se passa conosco. Então ele sentiu a dor daquele homem, o drama daquele homem. E quantas pessoas, irmãos, não estão assim nos dias de hoje? Quantas pessoas até mesmo podem estar me ouvindo nesta hora, que está enfrentando dramas desta forma, até mesmo sem força para orar. Seu quadro já está de tal forma que não consegue forças de pedir alguma coisa a Deus, que já bateu em tantas portas e todas as portas estavam fechadas, que agora não tem mais esperança de encontrar uma solução. Muitas pessoas estão assim nos dias de hoje. Estão cansadas de lutar sozinhas e sem encontrar resposta, sem encontrar uma porta que se abre, batendo em tantas portas, buscando tantas respostas, tentando encontrar tanta saída, tanto recurso, mas depois de tantos esforços, o final é cansaço. Cansaço físico, espiritual, emocional. Mas o tempo todo Jesus está vendo. Jesus sabe de tudo que está acontecendo desde o início. Louvado seja Deus, irmãos, pela misericórdia de Jesus, que nos vê mesmo prostrados, que nos vê mesmo arrastados, mesmo sozinhos, mesmo abandonados, mesmo sem saída, sem ajuda, ou quebrados e desanimados. Jesus vê, Jesus sabe. E tal como foi com aquele homem, com esse homem de João 5, Jesus também é capaz de nos distinguir no meio de uma multidão, e Ele também se importa com você. Ele também se importa conosco. Eu quero que você saiba disso nesta noite. Jesus tem prazer na misericórdia. Saiba disso nesta hora. Jesus é o caminho para aquele que está perdido. Jesus é a verdade para aquele que está com a sua mente inquieta. Jesus é a vida para aquele que está espiritualmente morto ou até mesmo emocionalmente morto. Jesus é a luz para aqueles que estão vivendo na escuridão dos seus pensamentos, dos seus anseios. Jesus é o pão para quem tem fome. Jesus é a água viva para aquele que tem sede. Jesus é a paz para aqueles que estão vivendo atormentados, desesperados. Olha o que diz no versículo 7 e no versículo 8. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando as nossas forças se esgotam, quando todas as portas se fecham, quando todos os nossos recursos se acabam, nós somos fortes candidatos ao milagre de Jesus. É isso que nós encontramos aqui. Aquele homem estava só. Não tinha ninguém em favor desse homem. Ele não tinha saúde, não tinha esperança, não tinha alegria, não tinha paz, não tinha amigos, nem dinheiro, nem ninguém. A solidão era a companhia desse homem, era uma marca na sua vida. Tinha chegado no fim da sua linha.
tinha chegado no fundo do poço. Mas quando esse homem chega no fundo do poço, quando esse homem perde todas as suas esperanças, quando esse homem se viu desamparado, Jesus estendeu as mãos para ele. Eu quero dizer que há esperança para a sua vida. Talvez você esteja enfrentando um tempo muito difícil. Talvez você esteja enfrentando um tempo sem precedentes. Talvez uma crise aguda tenha alcançado a sua vida, sua família, a sua casa. Talvez você já tenha tentado tantas formas de se livrar desse mal. Mas, quem sabe você chegou também no fundo do poço. Você chegou no seu limite. As pessoas não conseguem mais ajudar. As tentativas se frustram cada vez mais. Nesse momento, Jesus também te estende a mão. Esse texto que nós encontramos aqui, esse episódio de João 5, ilustra perfeitamente a soberania de Deus em ação. A soberania de Deus é um Deus que trabalha acima de todas as coisas. Acima das circunstâncias da nossa vida, nós temos um Deus que está fazendo com que tudo venha cooperar para o nosso bem e para a glória dele. E nós encontramos aqui a soberania de Deus em ação. Veja, centenas de enfermos que estavam presentes ali naquele tanque. Mas Jesus olha apenas para um. Jesus escolhe um no meio de uma multidão. Ele escolhe esse paralítico. O que havia nesse homem que talvez tivesse chamado a atenção do mestre? Não havia nada nesse homem. Não havia beleza nesse homem, não havia encantamento nesse homem. Não havia alguma coisa que chamasse a atenção de qualquer pessoa. Não havia nada nesse homem que o fizesse mais merecedor do que os outros que estavam no mesmo lugar. Ele não mandou chamar Jesus. Ele não clamou Jesus em voz alta. Não procurou o mestre. Mesmo assim, Jesus se aproxima dele. Jesus não escolheu esse homem porque viu nele fé suficiente para que ele recebesse a cura. Pelo contrário, esse homem buscou evasivas nas suas respostas o tempo todo. Jamais esse homem demonstrou acreditar que Jesus estava ali para trazer cura para a vida dele. Mesmo assim, Jesus entra e soberanamente Jesus escolhe e transforma a vida desse homem. Na multidão de pessoas mortas em seus pecados e delitos, Jesus também agiu da mesma forma. Ele escolheu redimir o seu povo, não porque o seu povo merecesse isso, mas por causa da soberana graça do nosso Deus. Louvado seja Deus. Deus também quer libertar você. Deus também quer trazer cura, não apenas para o seu corpo, mas para a sua alma. Quer libertar você daquilo que te aprisiona. Quer trazer resposta para as suas dúvidas. Jesus quer entrar na sua vida, mas também quer entrar na sua casa, na sua família. E Jesus quer fazer morada em você. Ele diz: eis que estou à porta e bato. E o desejo dele é entrar, fazer morada, habitação do seu Espírito em nós e transformar a nossa vida de uma vez por todas. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. É Deus que toma você e coloca você nas mãos de Jesus. A iniciativa é dele. Ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora.
Eu creio que nesse momento o Espírito Santo está tocando em você, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o teu coração. Renda-se a Jesus nesse momento e receba a cura, receba a graça, receba a misericórdia, receba o poder de Deus para transformar a tua vida hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Vou pedir que você feche os seus olhos, que você curve a sua cabeça. Pai bendito, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pelo conhecimento que o Senhor tem de nós. Não há nada que possamos esconder do Senhor. Não há nada que possamos ocultar, ó Deus, dos teus olhos, porque tu nos conhece por trás e por diante, tu sabes o que se passa no mais íntimo do nosso coração, e tu és aquele que está conosco, não, ó Deus, para nos destruir, não para nos condenar, mas o Senhor está conosco para nos curar, o Senhor está conosco para nos transformar, o Senhor está conosco para nos fazer vaso de honra em tuas mãos. Tu és aquele que vê, Senhor. O Senhor viu a mulher samaritana no seu pecado. O Senhor viu o desejo no coração de Zaqueu em adorar a Deus. O Senhor viu a avareza no coração daquele jovem rico. O Senhor viu a hipocrisia dos fariseus. O Senhor já sabia da falsidade do beijo de Judas Iscariotes. O Senhor também viu o arrependimento sincero no coração daquele ladrão na cruz, porque tu és aquele que vê. E nesta hora, o Senhor está sondando o nosso coração, o Senhor está visitando a nossa casa, visitando a nossa família, visitando o nosso íntimo, Pai. E nós não podemos fugir de Ti, de todo o acontecimento da nossa vida, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ó Deus, nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, tem misericórdia de nós. Ó Deus, santifica-nos. Ó Deus, purifica-nos. Ó Deus, renova-nos, restaura-nos, santifica a nossa vida na Tua presença, porque nós pertencemos a Ti, ó Pai. Faz uma obra poderosa na nossa vida, Deus misericordioso. Graças te damos pela tua compaixão, graças te damos pela tua misericórdia. Mesmo que alguém nesta hora esteja sem força de clamar, mesmo que alguém nesta hora já tenha até mesmo desistido de buscar uma resposta, uma solução, mesmo que alguém nesta hora esteja tão cansado de lutar sozinho por uma porta que nunca se abre, ó Deus, tu sabes o que está acontecendo, e o Senhor está presente com a sua misericórdia, com a sua graça, pronto para levantar aquele que está prostrado, pronto para ser a companhia ideal para aquele que estava sozinho, abandonado, pronto para ser a força necessária para aquele que estava fraco, sem ajuda, quebrado, desanimado. Ó Deus, transforma a vida desta pessoa, transforma a situação desta família. Ó Pai, tu tens prazer na misericórdia, tu és o caminho dos perdidos, tu és a verdade para a mente inquieta, tu és a vida para aqueles que estão mortos, tu és a luz para aquele que está na escuridão, tu és o pão e a água para aquele que tem fome e sede, tu és a resposta que nós buscamos e que o homem busca durante toda a sua vida, Pai. Ó Deus, trata com cada coração nesse momento, Senhor. Ó Deus, e venha realizar o teu propósito em cada vida, em cada coração, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que somente a tua vontade seja feita neste coração, nesta vida. Em tudo nós te damos graças, Pai, e de todo o nosso coração nós te louvamos, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Uma boa noite para você, meu amado irmão, minha amada irmã, e que você tenha uma noite de paz e uma semana repleta do cuidado do Senhor na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe rica
e abundantemente nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus.